Então, na aula de hoje, de banco de dados, nós vamos dar sequência na elaboração das consultas em cima do banco de dados, cadastro de usuários, que estávamos fazendo a semana passada. Semana passada nós passamos 3 consultas para vocês desenvolverem. Então, nós vamos dar sequência, elaboramos, eu e o Rodrigo elaboramos mais algumas consultas para a gente cumprir, executar na aula de hoje. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder começar a trabalhar. Então, no arquivo PowerPoint que vocês receberam, nós colocamos cada uma das consultas em um slide. De tal forma que, nessa parte, deixa eu só ligar, eu sempre esqueço de ligar o zoom. Peraí. Essa imagem aqui vai ser objeto de estudo da aula de design digital de hoje à noite. O primeiro módulo do curso técnico de desenvolvimento de sistemas, arte digital. Se alguém tiver interessado em participar da aula, me dá um alô que eu convido. Começa às 9h10 da noite. Eu sei que o horário não é bom, mas se alguém tiver interessado, está à disposição. Então, deixa eu só iniciar o Zoom aqui. Então, em todos os slides, nós nos organizamos de tal forma que todos eles, na parte de cima, vai ser apresentada, isso aqui é o projeto lógico do banco de dados, apresentado de uma maneira um pouco diferente, assim. Nós identificamos aqui todas as tabelas por cores, porque quando nós solicitamos uma consulta, nós vamos fazer associação para construir a cláusula select, cláusula from, inner join, se necessário. Hoje nós vamos aprender left join, where, order by. Nós fizemos toda a indicação por meio de cores. Se alguém já deu uma olhadinha, porque eu mandei o arquivo no período da manhã, não era obrigatório, óbvio, a nossa aula está começando agora, mas se alguém já deu uma olhadinha, talvez já tenha identificado. Então, esses 3 primeiros slides, são exatamente as consultas que nós passamos para vocês na semana passada. E a ideia da construção é a seguinte: é a gente, utilizando essa estrutura de cores aqui, elaborar a consulta que nós queremos aplicar. Então, olha, vamos relembrar algumas coisinhas. Toda consulta, quando ela é feita em tabela ou tabelas de um banco de dados, obrigatoriamente ela vai exigir as cláusulas select from. Tá? Então, vamos relembrar aqui umas coisinhas para a gente fazer um estudo bem legal. O que o select, como que ele vai ser interpretado? Alguém está com o microfone aberto, por favor, dá uma desligadinha aí, fica atento. O que o select representa? Como é que a gente pode entender? Select, numa linguagem, numa tradução muito ajustada, não seria selecione, seria apresente. Então, por exemplo, select Wagner, e ele apresenta uma SQL, vai apresentar uma coluna que tem o título Wagner e o conteúdo Wagner. A gente pode dar um título para cada uma das colunas dessa forma, utilizando o as. Então, por exemplo, select Wagner as nome. Então, vai ser isso que vai ser apresentado, né? Isso a gente já aprendeu, só dando uma relembrada. Então, por exemplo, as sobrenome. Então, tá lá. A gente pode concatenar essas duas, formando apenas uma coluna. Então, por exemplo, como é que a gente vai concatenar? Utilizando uma função de concatenação, de união de strings, que se chama concat. O primeiro parâmetro vai ser Wagner, o segundo vai ser Fernandes, fecho isso, e eu vou chamar essa coluna única como, por exemplo, o nome completo. Tá? A única coisa é que o conteúdo vai estar sem espaço. Olha lá, Wagner Fernandes sem espaço. Então, o que a gente pode fazer aqui? Concatenar mais um espaço em branco aqui. Então, seriam 3 strings concatenadas. E aí eu tenho, olha lá, Wagner Fernandes. É isso aí. Então, o select, na verdade, ele significa selecione. Mas, numa linguagem assim ajustada ao que nós estamos fazendo, seria apresente. Então, apresente a concatenação dessas 3 strings, dando o título para a coluna de nome completo. Beleza, tudo bem.
né? Nós podemos utilizar também funções que o MySQL nos oferece, como, por exemplo, corrente date. Podemos até colocar as duas já, que a gente já viu. Corrente time, então apresente a hora atual, a data atual e a hora atual. Então tá lá. Lembrando que data sempre no formato mês, hífen ano, hífen dia, e a hora no formato hora, dois pontos, minuto, dois pontos, segundo. Bom, então select significa apresente. Agora, quando nós aplicamos um select, ou seja, apresente dados de uma determinada tabela, não só a cláusula select ela é obrigatória, como a cláusula from é obrigatória também. Então, apresente esta determinada lista de campos, e essa lista de campos, ela está em uma determinada tabela. Então, essa é a estrutura mais simples. Eu vou dar uma formatadinha aqui, se bem que isso daqui eu vou apagar, não vou deixar, porque a gente já vai caminhar. Aqui, ó. É essa a estrutura que a gente cria, é a estrutura mais simples. Quando falar que eu vou apagar, eu vou deixar ela aqui, ó. Deixar aqui. Bom, então como é que nós vamos construir essa consulta aqui, ó? Apresente os campos ID usuário, nome e e-mail, e aqui, todos verdes, eles vêm da tabela usuário. Então, select ID usuário, nome e e-mail, from o nome da tabela usuário. Lembrando que aqui o MySQL, o PowerPoint, talvez ele faça a correção, colocando um acento, nós vamos ter que ficar bem atentos a isso. Então, essa é a consulta a ser, essa é a consulta, perdão, quero aumentar tudo, não só esse. Essa é a consulta a ser executada, né? Bem simples, bem tranquila, selecionou, trouxe para cá, executou, então tá lá, select, ID usuário, nome, e-mail, ID usuário, nome, e-mail, from usuário, foi isso que nós fizemos. É o mais básico que a gente consegue executar, né? Aí a gente vai partir para a próxima, onde nós temos aqui, além de ID usuário. Então eu vou pegar esse conteúdo que já está pronto e vou trazer para cá, porque nós queremos aqui apresentar ID usuário, nome, e-mail, mas tem uma condição, tem uma restrição. Nós queremos apenas aqueles usuários cujo acesso vale sim. Então, obrigatoriamente, em todos os comandos de consulta, nós vamos ter o select, nós vamos ter o from e, dependendo da situação, o where, né? Não é obrigatório, mas eu tenho por padrão, eu sempre coloco as condições. Bom, vamos só fazer uma... De onde que veio esse acesso aqui? Esse acesso é esse campo que está aqui indicado. Então, selecione, apresente aí de usuário, nome e e-mail da tabela usuário, apenas onde, né? Where, onde acesso igual assim. Então, a gente vem aqui, executa, segunda consulta. Aqui vai dar um erro. Porque esses caracteres aqui, ó, que lá no PowerPoint funcionam como aspas, eles não são reconhecidos aqui no MySQL. Então, por isso que deu erro. Então, eu vou me educar e ao invés de utilizar aspas, eu vou utilizar... Eu acho que até esse aqui a gente vai ter que corrigir lá depois, mas não tem problema, tá? Então, aqui está feito também. Agora, nessa terceira consulta, nós já temos uma situação diferente. Então, eu já vou pegar essa primeira aqui, que já está construída, vou trazer para cá. Então, apresente o ID usuário, nome e e-mail e também o nome. Mas esse nome em verde aqui é o do usuário e esse nome em laranja é do tipo do usuário. Portanto, nós não temos dados apenas na tabela usuário. Nós temos mais uma tabela sendo utilizada, que é a tabela tipo de usuário. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para poder acrescentar uma nova tabela à consulta, nós temos que usar o inner join, tipo de usuário, e aqui dentro, deixa eu ver se eu já consigo aumentar, no inner join, nós temos que colocar o relacionamento. O relacionamento está indicado aqui pela linha, isso aqui é uma imagem, né? Então eu não consigo selecionar cada um dos objetos, eu tenho que indicar que tipo de usuário
ID tipo de usuário, quer dizer, a chave primária está relacionada com a chave estrangeira. Então, isso a gente escreve. Talvez eu tenha que diminuir um pouquinho a fonte aqui. Então, on faz parte, né, da tabela tipo de usuário, ponto ID tipo de usuário. Eu já vou diminuir o zoom. Ele é igual a usuário ID tipo de usuário. Deixa eu diminuir o zoom para a gente. O zoom não, desculpe, o tamanho da fonte, porque é isso que eu quero que a gente interprete. Então, essa construção aqui, que na verdade é uma revisão, está dizendo o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui? Apresente, está faltando uma coisinha aqui em cima, mas eu já concluo. Espera aí que eu coloquei, ó, o que é que falta? Eu coloquei esse campo, esse campo, esse campo, está faltando o quarto campo aqui, que é o nome. Eu já vou concluir. Então, apresente esta lista de campos, que nós vamos concluir. Essa lista de campos, na verdade, o que eu quero é uma lista de usuários, mas eu também quero que para cada usuário seja apresentado o nome do tipo de usuário a que ele está enquadrado. Então, eu quero uma lista de usuários, mas para poder apresentar aquele nome em laranja, isso daqui é necessário, é o inner join. Inner join, acrescente, fazendo não uma tradução ao pé da letra, mas um ajuste. Então, acrescente tipo de usuário, onde a chave primária, tipo de usuário, ponto ID, tipo de usuário, é igual ao usuário ID, tipo de usuário. Então, é isso aqui, ó, chave primária igual a chave estrangeira. A única coisa é que o nome da tabela está aqui no outro cantinho. Mas é isso aí que a gente está descrevendo, né? Esse on aqui, chave primária é igual a chave estrangeira. O que está faltando aqui? O último campo, que é o nome. Então, de novo, né? ID usuário está aqui. Ele é da tabela usuário. Nome está aqui. Ele é da tabela usuário. E-mail, aqui. Ele é da tabela usuário. E nome está aqui. E esse nome é da tabela tipo de usuário que está aqui embaixo. Num primeiro momento, está certo, mas vai dar um problema aqui, porque nós temos duas vezes um campo nome sendo indicado, sendo que este nome aqui é esse, portanto, da tabela usuário, e esse nome aqui é esse da tabela tipo de usuário. Isso daqui vai dar erro. O MySQL, ao tentarmos executar essa consulta, deixa eu selecionar tudo aqui e mandar para lá. Ele vai dar um erro. Então, colei. E aqui, ó, o erro aconteceu, ó lá, um erro foi encontrado, né? Onde está a descrição do erro? Está aqui, ó. Ele diz que a coluna nome é um campo, na lista de campos, a coluna nome na lista de campos é ambíguo. Ambíguo significa que ele não sabe, o MySQL não sabe de onde é esse nome e de onde é esse nome, pois tanto na tabela usuário como na tabela tipo de usuário existem os campos nome. Então, quando nós tivermos consultas que utilizam duas ou mais tabelas, como é o caso aqui, ó, consultas que utilizam duas ou mais tabelas, e existem nomes com a mesma grafia, campos, melhor dizendo, com a mesma grafia, a gente tem que identificar como é que cada um deles funciona. Então, obrigatoriamente aqui, eu tenho que dizer que esse daqui é o campo usuário da tabela nome, e esse daqui é o campo usuário, desculpe, é o campo nome da tabela usuário e o campo nome da tabela tipo de usuário. Ponto. Seleciona, executa, então tá lá. Cada um deles, então eu tenho aqui o ID tipo de usuário, o nome, o e-mail e esse nome aqui. O que a gente poderia fazer para melhorar essa consulta? Alterar os nomes das colunas, para facilitar a leitura, porque aqui eu tenho nome, aqui eu tenho nome, então a gente poderia mudar. Eu vou quebrar essa consulta em mais linhas, porque ela só vai ser finalizada lá no final no ponto e vírgula. E o que nós poderíamos fazer aqui? Para cada um deles, então, por exemplo, as
Não preciso nem colocar em todos. Poderia colocar só nos que interessa ou coloco em todos. Então, as, nome do usuário, e aqui eu posso utilizar acento. Na semana passada nós conversamos sobre colocar espaços, que não é recomendado colocar espaço, mas acento dá para colocar tranquilo, viu? Não vai ter problema não. E aqui a gente poderia ter colocado assim, ó, as, tipo de usuário. E usuário. Então, selecionou e tá lá, a consulta está feita, tá? Nome do usuário está descrito aqui, tipo do usuário está descrito aqui. Nós poderíamos também ter colocado no e-mail, ter colocado no ID usuário, não tem problema nenhum. Bom, para fechar essa consulta, fica a questão, né? É obrigatório colocar aqui, ó, usuário.id usuário e usuário.e-mail? Não, obrigatório não é. Por quê? Só existe quando a consulta foi feita utilizando essas duas tabelas. Então, deixa eu pegar a consulta completa e vou trazer para cá, para o PowerPoint ficar. Então, essa daqui, ó. Consulta feita. Então, como nós estamos fazendo uma consulta que envolve duas tabelas, usuário e tipo de usuário, em quais campos nós obrigatoriamente teremos que indicar o nome da tabela? Naqueles campos que existem o nome, a grafia, tanto em um como no outro. Então, ó, existe nome na tabela usuário e existe nome na tabela tipo de usuário. Então, esses dois campos, obrigatoriamente, a gente tem que colocar. Os outros, não é obrigatório, mas eu indico colocar. Eu digo para vocês assim, ó, coloquem todos. E aí você se acostuma a trabalhar de uma determinada forma e sempre vai dar certo, mas não é obrigatório. Então, essas foram as 3 consultas que nós fizemos na aula da semana passada, tá? Vou voltar aqui um pouquinho no Teams, e aí como nós estamos fazendo? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha aí, marca o botão levantar mão, que a gente vai tentando atender a cada um. Tem dúvida? Levanta a mãozinha. Pois não, Ricardo, pode falar. Na terceira consulta da semana passada, não era só para mostrar o ID tipo de usuário, em vez do que ele vale, quer dizer, o nome? É possível, porque você está falando, eu acho que você tem razão, porque, na verdade, eu fiz uma pequena mudança. Eu estou me lembrando agora, você dizendo, tá? Mas tudo bem, vamos seguir, porque eu preparei o material, mas eu acho que você tem razão. Na hora que eu passei para vocês, eu fiz um pequeno ajuste, tá? E eu não me lembro exatamente qual foi, porque eu fiz na hora para tentar facilitar. Mas tá jóia, não tem problema. Do jeito que está aqui, ficou claro? O que eu expliquei aqui ficou claro? Sim. Então tá beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode colocar aqui. Levanta a mãozinha aí e a gente vai atendendo. Tá tudo em ordem? Então tá bom. Qual que é o trabalho de vocês então na aula de hoje? O trabalho de vocês é desenvolver, no total, são 16 consultas. 13 estão prontas, 3 estão prontas. As outras 13 nós vamos desenvolver na aula de hoje. E o que eu quero que vocês façam é um trabalho semelhante ao que eu fiz aqui, utilizando o arquivo PowerPoint que eu falei para vocês, que eu mandei para vocês. Vocês vão desenvolver a consulta aqui, deu tudo. Se vocês quiserem fazer aqui utilizando as cores, vai ficar a critério de vocês, tá? E aí vocês vão desenvolvendo todas as consultas. Por exemplo, nessa próxima aqui, ó, apresente o ID acesso, então está em azul, olha lá. O from já sabe que é acesso, a data de acesso, a hora de acesso e o nome do usuário. Então, se eu tenho que apresentar dados da tabela acesso, campos da tabela acesso, de alguma maneira eu vou ter que estar linkado com a tabela usuário. O relacionamento está aqui. Então, aqui vai entrar um inner join. A gente vai fazer a mesma coisa. Nessa daqui, vai aumentar um pouquinho mais, porque eu vou precisar de 2 inner joins. Eu vou precisar colocar o from aqui, vai ser acesso. Eu vou precisar colocar o inner join entre acesso e usuário.
E depois eu preciso também do nome do tipo do usuário. Então eu vou ter que colocar um outro inner join e tem que ficar atento. O relacionamento é esse aqui, tá? Aqui no exercício 6, então vocês têm duas consultas para fazer. Na verdade, vocês vão fazer 3. São 12h51, 10 para 1. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essas 3. Quando nós chegarmos nessa sexta aqui, né? Vocês vão tentar fazer, e aí eu vou chamar vocês daqui uns 10, 15 minutos e eu vou discutir, porque aqui vai ter matéria nova, tá bom? Então, olha, 1, 2 e 3 está pronto, vocês já fizeram, depois é só complementar. Onde é que eu quero que vocês comecem? No 4, no 5 e no 6. Aí, como eu quero ajudar vocês, eu vou pegar e vou mandar agora, via WhatsApp, esse arquivo aqui atualizado, que vai estar com essas 3 consultas, para ajudar ainda mais vocês. Então, o que vocês vão fazer? 4, 5 e 6. Para no 6, que aí eu vou passar a matéria nova para vocês. Tá joia? Tudo bem? Alguma mãozinha levantada? Não, tá tudo certo, nenhuma mãozinha. Então tá, eu estou encerrando a gravação dessa primeira parte da aula e daqui a pouquinho a gente volta para discutir aquela questão 6. Fica atento aí no WhatsApp que eu já vou mandar o arquivo, tá? Até daqui a pouquinho, então.